Projeto de uma instalação de bombeamento básica. Raimundo Ferreira Ignácio. Aula 5. Nas primeiras aulas, nós calculamos diferença de pressões, desnível de fluido manométrico, perda de carga em instalações, carga manométrica da bomba, potência nominal da bomba. Trabalhamos com o pitot determinando velocidade, trabalhamos com o pitot para determinar desnível de fluido manométrico, calculamos a perda de carga antes da bomba, calculamos a perda de carga depois da bomba, calculamos também a vazão, tanto de forma direta como de forma indireta, recorrendo a aparelhos medidores como o Venturi, calculamos a potência nominal da bomba, também denominada de potência mecânica, a perda de carga em um trecho da instalação e a pressão em uma dada seção. Mas para que será que nós fizemos todos esses cálculos? Todos esses cálculos são pré-requisitos para que eu possa estudar a perda de carga. E a perda de carga é fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto de instalações de bombeamento. E ela sempre vai ocorrer? Sempre eu tenho perda de carga? Sim. Dentro das tubulações, sempre teremos as perdas de carga. E para que essas instalações funcionem adequadamente, devemos saber calcular com a melhor precisão possível essas perdas de carga. E o que vem a ser tubulação? Tubulação é um conjunto de tubos e acessórios hidráulicos, como conexões, curva, válvulas, reduções, ampliações, flanges, todos eles utilizados para transportar um fluido. A perda de carga em uma instalação é sempre existente e acarreta uma diminuição da pressão no sentido do escoamento. Será que isso dá para se observar experimentalmente? Sim, dá. Basta considerar uma instalação de bombeamento. Vamos considerar a bancada do laboratório, onde consideramos a seção 1, 2 e 3. Ao considerar essas seções 1, 2 e 3, se eu recorrer ao YouTube, está aqui, vocês vão verificar que eu levantei todos os dados na própria bancada. Então, não são dados teóricos, são dados experimentais. Então, nesse caso, nós tínhamos o desnível do fluido manométrico usado no manômetro diferencial instalado entre as seções 1 e 2, igual a 196 milímetros, pressão manométrica em 2, 12 PSI, ou seja, libra-força por polegada ao quadrado, pressão manométrica em 3, 8,5 PSI, ou libra-força por polegada ao quadrado, temperatura da água foi considerado praticamente 21 graus Celsius. Com isso, nós achamos a massa específica da água, 998 kg por metro cúbico, viscosidade da água, 0,98 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, massa específica do mercúrio, 13.543 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos determinar essa perda de carga de 1 até 2. Para isso, nós vamos aplicar a equação da energia de 1 a 2. Então, eu tenho carga total em 1 igual a carga total em 2, mais as perdas de 1 até 2. Ora, a carga total em 1 seria a carga potencial em 1, carga de pressão em 1, carga cinética em 1. A carga total em 2 seria a carga potencial em 2, carga de pressão em 2, carga cinética em 2, mais as perdas de 1 até 2. Como o meu trecho da tubulação está na horizontal, eu posso afirmar que Z1 é igual a Z2. Nesse caso, como eu adotei o PHR no eixo, eles seriam iguais e iguais a zero. Então, Z1 corta com Z2. Como a área é constante e a vazão que entra é igual à vazão que sai, a velocidade em 1 e a velocidade em 2, claro, velocidades médias, são iguais. Se as velocidades são iguais, os números de Reynolds são iguais. Se os Reynolds são iguais, os coeficientes de Coriolis também são iguais. Então eu vou poder cancelar a carga cinética. Daí eu vou tirar que a perda de carga será a diferença de pressão P1 menos P2 sobre gama. E como que eu vou achar essa diferença de pressão P1 menos P2? Através do manômetro diferencial em forma de U que foi instalado entre elas. Nesse sentido, eu vou adotar 2 como origem. Então, eu vou lá e marco. Qual a pressão que age em 2? Eu marco P2.
Desço. Só que o que eu desci de água, eu subo de água. Então, esses dois cortam. Desço H1 do mercúrio. Então, eu somo mais H1 gama do mercúrio. Desço e subo o mesmo valor do mercúrio, então cancela. Subo H1 de água, então menos H1 gama da água. Cheguei em 1 igual com a pressão P1. Ora, eu tenho P1 menos P2, já que eu conheço H1 e os gamas, automaticamente eu tiro a perda de carga de 1 até 2. Então eu ficaria com o H passando para metros, 0,196, vezes a aceleração da gravidade. Por que eu multipliquei? Porque aqui eu tenho massa específica e massa específica. Só que aqui embaixo eu também tenho massa específica vezes a aceleração da gravidade, então ela cancela. Eu vou tirar que a perda de carga de 1 até 2 deu 2,5 metros. Agora, no caso de eu desejar determinar a perda de carga de 2 a 3, eu vou fazer a equação da energia de 2 a 3. Então, eu vou ficar com a carga total em 2, igual a carga total em 3, a carga inicial, mas a carga igual a carga final, mais as perdas. Perdas de 2 até 3. Plano horizontal, Z2 igual a Z3. Área constante, carga cinética em 2 e 3 são iguais. Então, novamente, eu tiro que a perda de carga de 2 a 3 é a diferença de pressão entre P2 menos P3 sobre gama, ou diferença de carga de pressão. Daí, basta lembrar que eu preciso transformar o libra-força por polegada ao quadrado para Pascal. Isso se eu quiser trabalhar no sistema internacional. Então, eu tiro que um PSI, ou seja, uma libra-força por polegada ao quadrado, é aproximadamente 6.894,76 Pascal. Então, basta multiplicar por 12, massa multiplicar por 8,5 e eu vou ter a resposta, né? A diferença vezes a conversão dividido pelo gama vai me dar a perda de carga de 2 a 3, que no caso é igual a 2,47 metros. Bom, nos cálculos anteriores, apesar da vazão influenciar nas perdas de carga, já que ela influencia tanto na leitura dos manômetros como do desnível do fluido manométrico, ela não entrou nos cálculos. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Tem hora que ela entra nos cálculos. Para provar isso, eu vou pegar um novo exemplo e vou calcular a perda de carga também. Vamos considerar aqui, eu tenho uma redução de uma tubulação de 1,5 para 1. E aqui eu vou querer calcular a perda de carga, que aconteceu de 0 até 1. Para isso eu vou instalar um manômetro diferencial em forma de U, tem um desnível H, e eu quero determinar essa diferença de pressão, em consequência, essa perda de carga de 0 até 1. Os dados podem ser obtidos também no YouTube, mostrando que eu peguei esses dados na bancada, eles não são teóricos. Eu tenho o desnível, 106 milímetros. Claro, a temperatura da água é a mesma, as propriedades continuam a mesma do exercício anterior. Foi tudo coletado no mesmo instante. E a vazão? Ora, a vazão vai cair num tanque. E, novamente, lá no YouTube, eu forneço os dados. Eu vou cronometrar o tempo para esse desnível sofrer uma variação ΔH. Eu meço L1 e L2, então eu tenho a área da seção transversal. Então, eu tenho que o ΔH de 100 milímetros, um tempo de 22,3 segundos, um L1 de 73,5 centímetros, um L2 de 74 centímetros. E com estes dados, eu posso, recorrendo à forma direta da vazão, volume sobre o tempo, calculá-la, já que o volume seria o ΔH vezes L1 vezes L2. Só substituir os dados, o ΔH passei para metro, 0,1, o 73,5, 74 também passei para metro, e vou ter a vazão 2,44, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, 2,44 litros por segundo. Bom, se eu tenho a vazão, é só lembrar o alemão que vá, e que eu vou só com a velocidade média, e eu consigo determinar a velocidade tanto na tubulação de 1,5 como na tubulação de 1 polegada. Ou é 1,5 de aço 40, eu vou na norma ANSI B3610, tiro um diâmetro interno de 40,8 milímetros e área de 13,1 centímetro quadrado. Tenho a vazão, tenho a área, trabalho com equação homogênea, ou seja, trabalho com a vazão em metros cúbicos por segundo e com a área em metro quadrado, e obtenho a velocidade de 1,9 metros por segundo. De maneira análoga,
o diâmetro nominal de 1 polegada tem um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de 5,57. Então eu vou pegar a vazão dividido pela área no sistema internacional, então olha, convertido de centímetro quadrado para metro quadrado, e vou obter uma velocidade de 4,4 metros por segundo. Importante observar o seguinte, na prática essa velocidade estaria um pouco alta. Agora, para a parte experimental, não, já que eu quero visualizar a perda de carga. Mas não esqueço, na prática, eu iria rever o dimensionamento desse tubo de 1 polegada. Vamos, então, a partir de todos os dados, aplicar a equação da energia de 0 a 1. Carga inicial, H0, igual carga final, H1, mais as perdas de 0 a 1. Carga total em 0 seria carga potencial em 0, carga de pressão em 0, carga cinética em 0. Carga total em 1 seria carga potencial em 1, carga de pressão em 1, mais carga cinética em 1, mais a perda de carga. Ora, está num plano horizontal, Z1 corta com Z0, mas é a única coisa que corta. Então eu vou tirar que a perda de carga vai ser P0 menos P1, olha, passei o P1 para lá, passei o α1 V1 ao quadrado para lá, então ficou diferença de carga de pressão mais a diferença de carga cinética vai me dar perda de carga. Observem que essa segunda parcela aqui, ó, é negativa, porque V0, como o diâmetro é maior, é sempre menor do que V1. Porém, a soma tem que dar positiva. Não teria sentido eu ter uma perda de carga negativa. Bom, para que a gente possa definir os coeficientes de Coriolis, tanto o α0 quanto o α1, eu tenho que calcular Reynolds. Só que o que eu vou fazer? Eu vou calcular o Reynolds em 0. Por quê? Porque o Reynolds em 1 é maior do que o Reynolds em 0, porque aumentou a velocidade. Se em 0 já der turbulento, em 1 também o será. Então eu calculo em 0, vou obter um Reynolds igual a 71.102, o que me garante que o α0 é 1. E que o Reynolds 1 é maior do que esse. Então o α1 também vai ser igual a 1. A partir daí, eu vou calcular a diferença de pressão pelo manômetro diferencial. Primeiro, adoto a minha origem, por exemplo, P0, e pergunto qual a pressão que existe lá? P0, marquei. Desço essa cota de água, subo a mesma cota de água, então uma corta com a outra. Desço H de água, como eu desço eu somo, mais H gama da água. Aqui eu vou descer essa cota de mercúrio e vou subir a mesma cota de mercúrio, então elas automaticamente cortam. Vou subir H gama do mercúrio, como eu subo é negativo, menos H gama do mercúrio, e vou igualar com a pressão que age em 1, P1. Ora, tem o H, tem os gama, já que gama é ρ vezes G, eu tenho ρ e tenho G, eu acabo, para o desnível de 106 milímetros, determinando a diferença de pressão P0 menos P1, aproximadamente igual a 13.031,746 Pascal. Volto para a minha equação da energia, tenho a diferença de carga de pressão, tenho as velocidades, vou tirar a perda de carga, nesse caso aproximadamente igual a 0,529 metros. Bom, vamos refletir um pouco sobre os trechos onde calculamos as perdas de carga. E vamos observar que quando eu considerava de 1 a 2, a área era constante e o comprimento não era desprezível. Já quando eu ia de 0 para 1, eu tinha um comprimento desprezível, mas eu tinha um acessório hidráulico e tinha perda de carga. E quando eu ia de 2 para 3, eu também tinha um acessório hidráulico, era uma válvula gaveta. E apesar do comprimento ser desprezível, também ocorria uma perda de carga. Então eu já estou observando que existem dois tipos de perda de carga. Isso mesmo. Nós vamos ter dois tipos de perda de carga. Mas antes, vamos pegar um parágrafo do professor Azevedo Neto no seu livro Manual de Hidráulica. Poucos problemas merecem tanta atenção ou foram tão investigados quanto a determinação das perdas de cargas nas instalações. As dificuldades que se apresentam ao estudo analítico da questão são tantas que levaram os pesquisadores às investigações experimentais. Então é por isso que eu recorri nos exercícios anteriores a dados da bancada, são dados experimentais. A perda de carga no tubo com área constante e com comprimento não desprezível, onde eu não tenho nenhum acessório hidráulico,
ela é devido à viscosidade do fluido e à rugosidade das paredes dos tubos. E aí eu tenho o que eu chamo de perda de carga distribuída, que a gente representa por HF. Então, no caso, quando eu fui de 1 para 2, a perda de 1 para 2 era o HF de 1 para 2, perda de carga distribuída. Já nos outros, eu posso observar que o comprimento era desprezível, mas eu tinha um acessório hidráulico. E quando eu tenho um acessório hidráulico, ou quando eu tenho uma mudança de seção, uma mudança de direção, eu tenho o que eu chamo de perda de carga localizada, ou perda de carga singular, que a gente representa por HS. Então, no nosso caso, quando eu peguei de 2 para 3, eu tinha a perda de carga localizada na válvula gaveta. Então, acessório hidráulico. E quando eu fui de 0 para 1, eu tinha uma luva de redução. Eu tive uma mudança de seção. Então, eu tinha uma perda de carga localizada de 0 a 1. Então, portanto, a perda de 0 a 1 era HS de 0 a 1, perda de 2 a 3 era um HS de 2 a 3. Aqui eu apresento alguns acessórios hidráulicos, né, todos os comumente usados em instalações hidráulicas. E ainda existem outros, como os medidores de vazão. Só um detalhe, tudo que a gente fez até agora, tudo que você mostrou até agora, foi o cálculo de perda de carga com dados obtidos na bancada. Só que quando eu vou executar um projeto, eu não tenho essa instalação. Como é que nós vamos fazer nesse caso? Bom, nós vamos recorrer às expressões empíricas que são reconhecidas no desenvolvimento de projetos. Vamos iniciar com a perda de carga distribuída. Lembrando que a perda de carga distribuída ocorre quando o comprimento é diferente de zero e quando a área é mantida constante. Poxa, mas se eu tiver 10 áreas diferentes, com 10 comprimentos diferentes de zero, você vai ter 10 cálculos de perda de carga distribuída. E a perda de carga total distribuída será a soma de cada uma das parcelas. Então vamos começar. Como é que eu determino isso? Será que eu posso afirmar que a perda de carga, no caso da distribuída, é sempre devido à viscosidade do fluido? Ora, se for um escoamento laminar, até é verdade. Ela é devida somente à viscosidade do fluido. Porém, no caso mais comum, que é o escoamento turbulento, ela é originada pela viscosidade do fluido e pela rugosidade interna da parede dos tubos. E tem uma coisa, né? O que eu tenho que lembrar é que com o decorrer do tempo, essa rugosidade interna aumenta. A rugosidade interna aumentando, a perda de carga aumenta. E se a perda de carga aumenta, a vazão de escoamento diminui com o decorrer do tempo. Vamos tentar observar isso com duas fotos reais a seguir e com uma tabela que eu extraí do livro do Manual de Hidráulica do professor Azevedo Neto. Então, nós teríamos, olha só, dá uma olhada aqui a rugosidade, quanto que aumentou. Olha o que eu tenho dentro do tubo, olha aqui. E aqui, eu tenho, olha, em função do diâmetro e da idade desse diâmetro, como que a vazão cai, olha. Eu começo com 100% e depois, com 50 anos, eu já estou de 43% a 49%. E aqui eu tenho essa tabela que me mostra que com o decorrer do tempo a perda de carga aumenta e a vazão diminui. E no caso do tubo ser liso, não vai ocorrer perda de carga? Vai sim. E essa perda de carga sempre vai ocorrer. Essa perda de carga distribuída também é chamada de perda de carga contínua. E ela é calculada por inúmeras fórmulas. Aqui nós vamos estar estudando a fórmula de Darcy-Weisberg, que também é chamada de fórmula universal. É através dela que nós vamos calcular a perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída calculada pela fórmula universal ou pela fórmula de Darcy-Weisberg é assim representada. Perda de carga distribuída igual coeficiente de perda de carga distribuída, que é determinado em função do número de Reynolds e de princípio e, se necessário, da rugosidade relativa equivalente, já falaremos o que é isso, comprimento do tubo, diâmetro hidráulico, velocidade média ao quadrado sobre 2G. Ora, podemos substituir essa velocidade média por vazão sobre área, então ficaríamos coeficiente de perda de carga distribuída, comprimento do tubo, diâmetro hidráulico, vazão ao quadrado, 2G, área ao quadrado. Lembrando que esse comprimento, a área é mantida constante. Lembrando que, se tratando de tubulação de seção circular e forçada, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno e a área seria πd ao quadrado sobre 4. Importante observar que
Eu optei em começar pela fórmula universal porque ela não tem restrição nenhuma. Ela vale para todos os fluidos e para todos os materiais de tubos. Então, como ela não tem nenhuma restrição, é por ela que eu resolvi começar. Vamos aplicar essa equação para acabar memorizando a mesma, já que é fundamental sabermos calcular as perdas de carga. Então eu tenho um exercício aqui que eu recorro aos dados do laboratório, onde nós tínhamos a perda de carga já calculada, a vazão, o diâmetro, o comprimento, a aceleração da gravidade, as propriedades do fluido, e eu quero determinar o F. Então basta aplicar a equação que representa a fórmula universal para o cálculo da perda de carga, e vamos achar o F0034. Esse aqui é a mesma coisa, só para que eu possa exercitar tanto a equação da energia, como a fórmula universal e cálculo do Reynolds, para verificar se ele deu laminar, se ele for menor ou igual a 2.000, ou se deu turbulento, se ele for maior ou igual a 4.000. E aí eu tenho os valores, né? A perda de carga 10 metros, o F00204 e turbulento também, porque deu 104.489,8. É fundamental que vocês façam o exercício e aprendam fazendo. Mais um aqui, agora nós vamos pensar nas perdas de carga localizadas, onde nós tínhamos, no caso, da gaveta e da luva de redução. Esse tipo de perda de carga eu posso calcular como sendo o coeficiente de perda de carga singular vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g. Ou, novamente, substituindo a velocidade média pela vazão sobre área, eu teria coeficiente de perda de carga singular vezes a vazão ao quadrado, 2g área ao quadrado. Essa área, se for conduto forçado, é a própria área da seção do conduto, mas é a área formada pelo fluido. Então, recorrendo ao nosso exercício, onde nós temos todos os dados também, nós vamos pedir o cálculo do KS. Aqui é importante, quando eu tenho duas velocidades, eu sempre vou trabalhar com a velocidade média maior, ou seja, correspondente ao menor diâmetro. Isso pode se trabalhar com uma certa segurança. Então daqui eu vou tirar o meu KS 0,54. Mais um, aqui é para achar a vazão de forma direta, vai subir um ΔH, eu tenho a área do tanque, tenho o tempo, acho a vazão, calculo a velocidade média em 1, calculo a velocidade média em 2, eu tenho as leituras dos manômetros, vou aplicar a equação da energia de 1 até 2, vou determinar a perda de carga localizada e depois eu vou calcular o coeficiente de perda de carga singular, o KS. Eu vou tirar que o HS é 1,05 metro, o KS 5,5. E o último é para que nós possamos trabalhar com conduto não de seção circular, para a gente poder trabalhar com o diâmetro hidráulico. E aí eu estou pedindo a perda de carga no trecho L, eu dou o F, eu uso a fórmula universal, desde que eu saiba calcular o diâmetro hidráulico. Eu tenho todos os dados e vou calcular a perda distribuída. Depois eu quero a pressão estática, a pressão na seção 1. Vou aplicar a equação da energia de 1 até 2, lembrando que eu consigo determinar todas as perdas pelos dados do problema. E eu quero o coeficiente de perda localizada também. Ok? Bom, então aqui as respostas. Perda distribuída, pressão e o KS. Por favor, façam. Aprendam a ampliar sua inteligência. E qualquer dúvida, entre em contato. Mas procurem realmente fazer os exercícios. Só que agora aqui eu me deparo com uma outra coisa. Novamente, se eu estou desenvolvendo o projeto, eu também não vou ter essas condições. Eu não vou ter dados da bancada para calcular o E, para calcular o KS. Como é que eu vou fazer então? Então agora nós vamos para o caso pensando no projeto. Quando eu penso no projeto, eu vou ter que dar um jeito de descobrir todos os coeficientes, seja ele distribuído, seja ele singular. E eu vou optar aqui em trabalhar na web, na minha página, www.escoladavida.eng.br. Lá, se vocês clicarem em Hidráulica 1, consultas, vocês vão ter todas as informações. Por exemplo, a determinação do coeficiente de perda de carga distribuída através de uma planilha Excel. Para isso, vocês, se for água, vocês vão entrar com a temperatura, automaticamente vocês vão ler a viscosidade, a massa específica e a viscosidade cinemática. Então, primeiro eu entro com a temperatura, se for água. Se não for água, aí eu vou ser obrigado a digitar os valores dessas propriedades do fluido que eu estou trabalhando. Em seguida, eu vou digitar o diâmetro hidráulico,
que é o diâmetro interno, geralmente, em milímetros, e a área da seção livre em centímetro quadrado. Então eu vou digitar aqui, ó, diâmetro em milímetro, a área em centímetro quadrado. Depois disso, vou pensar na rugosidade relativa equivalente, que é a rugosidade distribuída uniformemente ao longo do tubo. Isso é tabelado, geralmente, para a tubulação nova. Quando não é nova, dificilmente a gente tem essas informações, aí vai complicar um pouco. Mas supondo que eu estou fazendo um projeto, esse projeto é de instalações novas, eu tenho esse valor tabelado. E eu entro com o K em metro. Finalmente, eu vou entrar com a vazão em metro cúbico por hora. Entro com a vazão em metro cúbico por hora. A partir daí, eu vou digitar na última aba, eu vou clicar, está escrito comparação dos Fs, e eu vou ter todos os valores, vazão, velocidade média, Reynolds e os Fs todos. Lembrando que eu geralmente em projeto trabalho com o maior, que vai dar no Churchill. E o F da planilha seria o que reproduz o F que eu leria no diagrama de House ou no diagrama de Moody. E se eu estiver trabalhando com laminar? No caso do laminar, eu não preciso nada disso. Porque no laminar, quando o Reynolds é menor ou igual a 2000, o F é 64 sobre o número de Reynolds. Já que eu tenho Reynolds, eu acho o F. Então, no caso do laminar, eu não preciso de planilha, não preciso conhecer rugosidade, nada disso. Alguns valores de rugosidade para vocês, então, no caso, ferro galvanizado, 0,15 milímetros, ferro fundido, 0,26 milímetros, aço comercial, 0,046 milímetros. E no caso do KS, como é que nós vamos fazer? Ora, sabemos que a perda de carga localizada é o KS, V ao quadrado sobre 2G, o KS, Q ao quadrado, 2G área ao quadrado. Esse KS também vai ser obtido em tabelas. Então eu tenho uma tabela que eu tenho a singularidade e tenho os KS. Eu recomendo sempre consultar a tabela do próprio fabricante do acessório hidráulico. Na minha página na web, eu dou o exemplo dos valores da Tupi e da Mipel. Basta entrar aqui nas consultas. Agora, é comum, quando eu vou desenvolver projeto, trabalhar só com um tipo de perda de carga. Aí eu trabalho com comprimento equivalente. No caso do comprimento equivalente, é um comprimento fictício que vai me dar uma perda de carga distribuída igual à perda de carga localizada. E aí eu só calculo a perda como sendo perda de carga distribuída. E eu tenho aqui os valores tabelados para os comprimentos equivalentes. Novamente, vale a pena consultar, está aqui a página de referência. Bom, vamos novamente aprender fazendo. Está aqui um bom exercício. Nesse exercício, você tem que calcular a potência nominal da bomba, ou seja, você vai pegar o gama do fluido que passa pela bomba, multiplicar pela vazão, multiplicar pela carga manométrica, dividir pelo rendimento. Se eu observar os dados, a vazão foi dada a 10 litros por segundo, o rendimento foi dado. Então, eu preciso dar um jeito de achar o HB. Para isso, eu vou ter que calcular a perda de carga distribuída, considerando os L's e os L's equivalentes, já que todos foram dados os L's equivalentes. L equivalente 1, 2, 6, 7 e 8. Só que eu vou ter que saber calcular o F. Então, o exercício é para você praticar a determinação do F com os dados que nós temos. E aí vocês vão achar como resposta a potência 5.548 watts. Mais um exercício, novamente, para praticar o cálculo da perda de carga, volto a afirmar. Se eu erro o cálculo da perda de carga, eu posso perder todo o meu projeto. Ou eu vou superdimensionar e eu vou gastar muita energia, ou eu vou subdimensionar e não vou ter a vazão que eu desejaria ter. Então, eu preciso saber calcular a perda. Então, aqui nós estamos aprendendo a calcular essas perdas. Mais um para o cálculo da perda. Aqui eu quero apresentar para vocês um pedaço da norma ANSI B3610, onde eu tenho diâmetro interno, designação de espessura, espessura de parede, diâmetro interno e área de seção livre. Lembrando, o diâmetro nominal ou externo eu uso para compra, mas eu não faço cálculo nenhum com ele. Os cálculos serão feitos com o diâmetro interno e com a área de seção livre. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Tubulação de 1 polegada. Schedule 40, ó, espessura 40, o aço, isso aqui é para aço. Seria o standard. Eu teria um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de 5,57 centímetros quadrados. É claro, essa área é o π ao quadrado sobre 4. Mas aqui eu estou usando a aproximação da norma, é o que eu recomendo. Procure trabalhar sempre com a aproximação da norma. Aqui nós temos novamente o 49 para calcular a perda de carga. Só para que vocês verificarem, olha, eu mudei o tipo de espessura para vocês estarem lendo os diâmetros, né? E para vocês determinarem o F. E novamente o 50, a mesma coisa. Vamos praticar. Eu preciso saber
calcular essa perda de carga para iniciar o projeto. É o que nós estaremos discutindo no próximo assunto. Vamos começar a dimensionar a bomba. Tá? Então, por favor, não caminhe para a próxima aula sem ter estudado a quinta aula, e sem ter feito todos os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bons estudos!